Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz um tema, além de interessante, importante. Estaremos falando sobre os falsos profetas. O que se entende por falsos profetas? Por que eles conseguem atingir um grande número de pessoas? E como se reconhecem um verdadeiro profeta? Bem, essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para abordar este importante tema aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, professor e médico, Rafael Mondadori. Professor Rafael, que alegria e satisfação recebê-lo no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Igualmente, meu amigo Madeira, muito obrigado, meu irmão, por mais esse convite. Só médico veterinário, cuido dos bichinhos. Bem lembrado, médico veterinário. Professor, vamos falar então sobre falsos profetas. E eu te pergunto, o que se entende por falsos cristos e falsos profetas? Pois é, Madeira, realmente é uma questão que está muito presente na nossa sociedade atual e é uma questão que permeia desde antes da época de Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que quem cria esses profetas, esses falsos profetas, somos nós mesmos. Eles surgem a partir do momento em que nós superqualificamos pessoas a quem admiramos. Então, se a gente vê um indivíduo que tem uma determinada atitude, a partir dessa atitude nós superqualificamos aquilo. E nós criamos essa imagem de profeta. Na verdade, hoje em dia, o que mais se vê são esses falsos profetas. Normalmente são irmãos que, seguindo a diferentes interesses, eles usam de maneira deturpada a mensagem que Jesus nos deixou. Então isso é o que mais se vê hoje em dia. E essa mercantilização dessa mensagem de Jesus é algo que é presente porque nós sentimos dentro de nós um vazio. Isso está presente em todos nós, a busca por um pastor. Nós somos um rebanho que buscamos muito isso. Então, esses indivíduos, eles entram e conhecem isso. Esses indivíduos, eles divulgam essa mensagem de Jesus, eles divulgam os evangelhos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porém a interpretação que é dada para isso é uma interpretação que segue a interesses que não os interesses superiores, que não o que está escrito nas leis de Deus. Normalmente essa busca é com mensagens subliminares em direção a algo que para tirar benefício para si, certo. Seja para si como indivíduo, em diversos campos. Muitas vezes se fala em falsos cristos e falsos profetas exclusivamente na questão financeira, mas não é. Nós sabemos que o ser humano também é muito levado pelo poder. A fome e a sede do poder é muito grande no ser humano. Então, muitas vezes não tem questão financeira envolvida, mas só a satisfação daquele indivíduo conseguir fazer com que um grupo de pessoas o siga, isso o supre. A gente tem esses falsos cristos e falsos profetas muitas vezes levando grupos de pessoas a suicídios coletivos, as coisas mais absurdas que se possa imaginar quando se coloca a razão. Um outro ponto é que muitas vezes digamos assim, os maiores falsos profetas, que atingem um número às vezes de milhares e milhões de pessoas, na maioria deles eles fazem essa atitude deliberadamente, ou seja, não é um engano, não é porque querem aquilo mesmo. E normalmente são pessoas dotadas de uma capacidade intelectual elevadíssima, porque
porque uma capacidade intelectual e uma capacidade psicológica elevada, porque tem essa capacidade de dizer o que tu quer ouvir. Essa é o grande característica de um falso profeta. Ele vai dizer o que tu quer ouvir. E isso a gente vê muito, às vezes, propagandas do rádio, na televisão, traga o seu amor em 7 dias. É algo que, quem é que não quer ter o amor que perdeu? Por si só ele é carente, sempre em busca deste amor, né? Exatamente. Só que, quando a gente coloca isso perante e passa isso pelo filtro da razão, não faz sentido, cai no vazio. Então, o que tem que ter muito evidente é que esses falsos cristos, esses falsos profetas, que pregam uma mensagem muitas vezes lúcida, uma mensagem sólida, em seu interesse próprio, no momento em que a gente faz passar pelo crivo da razão, essa verdade, pseudo-verdade, na verdade, ela não passa. Essa pseudo-verdade tranca, então os falsos cristos e os falsos profetas nos trazem isso. Eles nos trazem uma mensagem que muitas vezes é verdadeira, só que deturpada conforme o seu interesse. E aí, diante disso que estás nos colocando, Rafael, e agora há pouco tu falavas, por que eles, digo, os falsos profetas, conseguem assim atingir um grande número de pessoas? A gente observa, né, uma legião muitas vezes de pessoas que eles conseguem atingir. Por quê? Basicamente o que nós comentamos, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, porque a gente pega o seguinte, Mateus, ele descreve no Evangelho de Mateus, ele descreve o Sermão da Montanha, que basicamente nos diz as regras de boa conduta para sermos seres humanos melhores. E nesse Sermão da Montanha, Mateus descreve que Jesus, ao ver a multidão, se compadeceu dessa multidão, porque ela estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então, desde a época de Jesus, e como a gente comentou, às vezes até antes, porque existiram outros profetas antes. Antes existiu Maomé, que foi um profeta, antes existiu Moisés, antes existiu Sócrates, que não foi considerado um profeta, mas o foi. Então, várias figuras históricas que foram profetas, eles tiveram esse papel. Então, no momento, os profetas verdadeiros, que foram esses que eu citei, eles também vinham dar amparo para essa multidão. E esse amparo, esse aproveitamento desse amparo, que é feito pelos falsos cristos e falsos profetas. E esse é um tema tão importante e tão sério, que o Consolador prometido, ou seja, a doutrina espírita, Allan Kardec, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo inteiro sobre isso. E a básica, o que Allan Kardec nos diz de básico nesse capítulo é que nós nos cuidemos muito para não nos alimentarmos das nossas próprias ilusões. Porque são essas ilusões que nós criamos que criam esses falsos cristos e falsos profetas. Então, no momento em que eu saio de mim e olho para o outro e me espelho nesse outro, é que eu crio esses falsos cristos e falsos profetas. A responsabilidade do indivíduo que está tomando essa atitude existe, sim, claro que existe, mas nós também somos responsáveis por cultivarmos esses falsos profetas, porque se eles existem é porque tem seguidores. Sim. E se tem seguidores é porque nós queremos segui-los. Então essa é a ideia básica. Em outros livros espíritas também eles nos mostram, porque o Espiritismo tem muito claro essa questão do funcionamento da psique humana. Então eles nos mostram a questão importante que nós muitas vezes procuramos nesses falsos profetas,
uma realidade cor-de-rosa, ou seja, algo pintado, a minha vida está cinza, e chega um lá e me diz, não, daqui para frente seus problemas acabaram. Serão resolvidos. Tudo vai ser resolvido e tu fica aí sentado esperando que eu tenho o poder na mão e eu vou resolver para ti. Quem não quer ouvir isso? Todos nós gostamos de ser filhos. Então, no momento em que chega alguém e nos conduz dessa forma, é muito fácil nós sermos conduzidos. E isso tudo se baseia no nosso comodismo. Porque nós temos medo dessa autotransformação. Um dos grandes chamamentos do Espiritismo é: conhece-te a ti mesmo. E o que nós mais fizemos é fugir disso. Quando a gente começa a olhar um pouquinho para dentro de nós, a gente fica com medo, a gente não gosta do que está vendo e colocamos para fora. Não, eu vou arrumar alguém para resolver esse meu problema. Então, a partir disso, dessa necessidade de amparo, é que surgem e crescem cada vez mais na nossa sociedade. Apesar de nós vivermos na era da informação, cada vez mais multidões seguem esses falsos profetas. E muitas vezes eu tomo um certo tempo observando a forma com que esses indivíduos, a capacidade que eles têm de dizer o que as pessoas querem ouvir. Na mídia, na grande mídia, seja rádio, televisão, a próprios livros, aquilo ali está escrito que qualquer um quer ouvir. É para você mesmo que está me escutando, que tem um problema na sua família. Quem não tem problema na família? Todos têm problema. Então, se você está com problema e seu negócio não está bem, procure que vai se resolver tudo. Faz sentido isso? É isso que nós perguntamos. E isso faz sentido no momento que eu quero fugir de mim. Agora, no momento em que eu quero olhar para mim, que eu quero me melhorar, aí é que vem a questão que eu tenho, que aí eu consigo discernir o verdadeiro profeta. E vale, Rafael, e lembrar que nem Jesus se propôs a resolver os nossos problemas. Que foi o maior profeta que esteve entre nós. Exatamente. Então, ele, muito pelo contrário, quando a gente vê em Jesus, quando a gente pensa, o que é um profeta? Pensemos em Jesus. Ele é o profeta. Rafael, como se reconhece um verdadeiro profeta? Como nós podemos reconhecer, bem, este é um verdadeiro profeta? Pois é, dando continuidade ao que nós começamos a comentar. Nós falamos de quais são as características de um falso profeta. Por que eles se desenvolvem? Bom, tudo bem, mas existem profetas verdadeiros? Claro que existem. Nós falamos em alguns e falamos do maior deles agora, que é Jesus. A primeira grande característica: um profeta nunca se diz profeta. Ele nunca vai chegar e vai dizer: eu vou resolver os seus problemas, como tu mesmo disseste, que Jesus não veio para resolver os nossos problemas. Ele veio para nos mostrar o caminho. Ele veio para nos dizer que o olho por olho, dente por dente, funcionava durante um período da nossa humanidade. Ele veio dizer para nós: olha, para nós resolvermos os nossos problemas, nós precisamos de amor. Ele pregou a lei do amor. Então, qualquer coisa que fuja disso, ele está saindo dos ensinamentos de Jesus. Jesus sempre, e aí Kardec, como o que nos trouxe a terceira revelação, Kardec, ele nos traz esse convite a nós nos olharmos, a nós termos essa visão interior, ao conhece-te a ti mesmo. Então, a base de nós, inclusive, sabermos diferenciar, separar o joio do trigo, como Jesus nos ensinou, é nós olharmos para dentro de nós. Um verdadeiro profeta sempre vai nos convidar a uma revolução interior. Muito ao contrário, o outro diz: não, vem para cá que eu vou resolver os teus problemas. O verdadeiro profeta diz: não, meu filho, tu tem que crescer,
Tu tem que ser adulto espiritualmente. Olha para dentro de ti e vê dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, aonde que está o causador disso. Qual é a causa desse teu problema? E aí tu trabalha. Se tu está com raiva, por que tu tem raiva? Se tu está com ódio de um irmão, por que tu está com ódio? Se tu considera um outro inimigo, por que tens isso? E então o verdadeiro profeta, ele nos chama a essa revolução para que nós nos libertemos, para que nós cresçamos, para que nós deixemos de lado a nossa pobreza psíquica. Porque nós temos muito a evoluir ainda moralmente. E o verdadeiro profeta nos convida a isso. Para que nós possamos evoluir, nós precisamos olhar para dentro de nós e precisamos crescer como ser humano. E no momento em que nós fizermos isso, no momento em que nós olharmos para dentro de nós, nós vamos começar a olhar para fora de um jeito diferente. Porque existe um mecanismo psicológico muito comum, que é nós responsabilizarmos o outro pelo nosso problema. Então, no momento em que chama espelhamento, no momento em que eu digo, Madeira, tu é assim, 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 assado, antes de eu falar qualquer coisa para ti, eu tenho que olhar para mim. E normalmente a maioria das coisas que eu estou dizendo sou eu, porque está passando por dentro de mim aquilo. Então, no momento em que eu conseguir me conhecer pelo menos um pouquinho mais, as minhas relações humanas melhoram. E também um outro ensinamento do grande profeta Jesus: conhece-te a ti mesmo primeiro e um outro, amai os vossos inimigos, reconciliai-vos com vossos inimigos. Porque no momento em que eu me enxergar, faça o outro que gostaria que fizesse a ti mesmo. Muitas vezes nós nos causamos sofrimento, nós nos causamos dor, porque nós não conseguimos nos enxergar. Nós não conseguimos nos olhar. Então o verdadeiro profeta, ele nunca se dirá profeta. Ele é um contestador de nós mesmos. Ele faz com que nós repensemos as nossas atitudes e a partir daí nós consigamos conviver melhor com os nossos irmãos. Então eu te pergunto, e Chico Xavier? Ele está neste contexto ao qual tu nos relatou, o que é o perfil do verdadeiro profeta? Podemos assim considerar Chico Xavier um profeta? Sem dúvida que podemos. E não só Chico Xavier. Nosso programa é um programa espírita, mas nós temos que ter a certeza que existem, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá era uma profeta. Mahatma Gandhi, outro profeta. Então, não é só dentro do espiritismo. Chico Xavier foi um profeta do espiritismo, sem dúvida nenhuma que foi. Mas os outros também foram profetas, porque eles tinham essas características que nós enumeramos anteriormente. Porque se ele nunca se diz profeta, apesar de sê-lo, a primeira característica que vem é a humildade. Isso é uma característica importantíssima. Os profetas, desde a antiguidade, muito antes de Jesus, basicamente os profetas, eles são médiuns. Eles são médiuns que têm o papel, tinham anteriormente o papel de alertar os poderosos, os reis, ou seja, quem mandava na situação, sobre que não era só aquilo ali. Tinha algo mais. Por isso que muitos verdadeiros profetas foram tirados por louco, foram queimados em fogueira, foram degolados, justamente porque eles traziam uma mensagem que para os poderosos eles não conseguiam entender aquilo. Como hoje acontece. Normalmente hoje nós sofremos um outro tipo de escárnio, e não esse tipo, nós não pagamos com a vida, mas muitas vezes se paga por algumas atitudes nossas, não que sejamos profetas, mas por realmente pensarmos de forma diferente da maioria. Então, Chico Xavier, sim, foi um profeta. E ele fazia os papéis básicos de um profeta, que são, primeiro, contestar. Um profeta, assim como Jesus, que é o maior deles, ele é muito contestador.
ele vai chegar para ti e vai te dar nos dedos quando tu toma uma atitude errada. E quando a gente pega Chico Xavier, quem assistiu e ficou fácil de ver nos filmes, Emmanuel vivia xingando Jesus. Vivia contestando. Aquela cena do filme do avião, que o avião estava caindo. Mas tu não acredita em santo? Não, mas nessa hora eu acredito. Então, um profeta é contestador. Um profeta, ao mesmo tempo que ele contesta, ele consola. Porque ele encoraja a mudança. Porque nós temos que ter claro que esse vazio que a gente tem dentro de nós, que nos faz criar esses falsos profetas, esse vazio é uma saudade da nossa origem. Esse vazio é uma saudade de Deus, que nós padecemos dessa saudade, porque nós nos distanciamos disso. Nós temos dentro de nós toda essa beleza, essa pureza divina, está dentro de nós. Só que com a nossa passagem, com os nossos atos, nós fomos tapando. Só que isso, de vez em quando, ele se mexe lá dentro e a gente sente essa saudade. E aí a gente cria, muitas vezes, vai por um caminho errado. Então, o verdadeiro profeta, ele sempre vai nos dizer, vai nos fazer retornar para o caminho de Deus. Esse é o objetivo do profeta. Então, Chico Xavier, assim como tantos outros, realmente são profetas. Então, Rafael, e quem são, na atualidade, os falsos profetas? Quem são eles, esses falsos profetas da nossa atualidade? Bom, Madeira, o primeiro ponto é que eu acho que a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém antes de apontar para nós mesmos. Mas eu acho que, por ser um programa informativo, nós precisamos, da mesma forma que nós falamos como reconhecer um falso profeta, eu acho que a gente precisa ter claro, dentro dos diversos níveis da nossa sociedade, aonde que estão e o que são e como que nós fazemos dentro das diversas linhas. Falando primeiro na questão da religião. Então, dentro da religião, toda vez que eu mantenho os seguidores daquela religião numa cegueira espiritual, ou seja, que eu mantenho o conhecimento na mão de poucos, isso é ser falso profeta, porque eu vou deter o conhecimento e eu crio uma dependência. Certo. E quando a gente pensa na paternidade ou na maternidade de Jesus e de Deus principalmente, o que um pai mais quer para um filho é ver um filho crescer e que ele tenha condições de caminhar sozinho. Então, toda vez que uma religião me mantém na ignorância, eu não posso acreditar que aquilo ali está no caminho, que não é um verdadeiro profeta. Da mesma forma que toda vez que há um estímulo exagerado ao materialismo, e um pouco olhe para si, também diz, não, seus problemas vão acabar quando tu vier aqui, e também isso está presente na nossa sociedade. Na ciência, eu como professor da universidade, no momento em que a ciência prega o materialismo exagerado e deixa de lado a espiritualidade, essa ciência está agindo contra um benefício para a humanidade como um todo, para a evolução. E nós temos exemplos do Einstein, que foi um cientista brilhante, e ele, com as descobertas dele no final da carreira, ele se deu conta que nada daquilo que ele estudou poderia existir se não tivesse uma inteligência superior. Porque normalmente os grandes cientistas, eles são tão providos de capacidade intelectual que isso aumenta o orgulho, diz, não, eu é que sei das coisas. E aí deixa de lado a casualidade daquilo tudo. Na política, eu acho que a gente nem precisa falar muito, né? E como a gente vê falsos profetas na política. Também. E aí voltamos ao início da nossa questão. Porque no momento em que nós, humanidade, enxergamos em um indivíduo que
toma papéis equivocados, que faz promessas e não cumpre, que sustenta mentiras, que produz ilusão. No momento em que a gente vê naquele indivíduo e somos capazes de ir lá na urna e depositar um voto para esse indivíduo, é como a gente falou, nós que criamos esses falsos profetas. E está cheio. Está cheio, o sistema político é um sistema de falsa profecia, de promessa e não cumprimento de verdades, muitas vezes. Então, na política, está cheio de falsos profetas. Porque, apesar de não terem nenhuma ligação religiosa, esses falsos profetas, eles são porque eles estão iludindo pessoas. Então não tem nada a ver com religião, fazem as pessoas mudarem de comportamento muitas vezes. Um outro ponto é na mídia. A mídia também está repleta de falsos profetas. Nós temos, eu não sou um estudioso da área, mas às vezes se lê por estudiosos, principalmente psicólogos, de quanta mensagem subliminar está presente na grande mídia. Pregar o materialismo. Isso. Uma pessoa que vê num programa de televisão onde o indivíduo nunca trabalha e está sempre bem, está sempre fazendo ou seja, estimulando o materialismo, o ganhe dinheiro fácil passando a perna no outro. E o principal, talvez, o principal falso profeta, que esse está totalmente na nossa mão, é uma coisinha que está dentro de nós, se chama ego. Nós temos uma voz interna, nós temos o nosso eu verdadeiro, puro, mas nós criamos uma máscara para viver em sociedade que vive mentindo para nós mesmos e está dentro de nós. Essa é a mais difícil da gente lidar contra ela. E esse é o nosso ego, que está sempre nos fazendo tomar caminhos equivocados, porque ele sempre nos dá um atalho, que é o que qualquer falso profeta faz. Então, olha, o caminho mais fácil é esse. Quem sabe tu não vai por aqui, ao invés de tu... Não, mas eu tenho que melhorar. Não, mas aqui, ó, vamos por ali. E isso a gente sempre tem uma vozinha dentro de nós. Ao mesmo tempo tem aquela história do diabinho e do anjinho no ombro. Nós temos o nosso eu verdadeiro e o nosso ego. E esse é um falso profeta que está presente dentro de nós sempre. Falando um pouco, então, do espiritismo, de nós, os espíritas, aí eu te pergunto, dentro do espiritismo, né, entre seus trabalhadores, existem os falsos profetas? E se existem, como identificá-los? Bom, como identificá-los é baseado no que nós falamos das características dos falsos profetas. Agora, que existem. As instituições, assim como a doutrina espírita, assim como a Igreja Católica, as instituições, sejam elas religiosas ou não, uma instituição de caridade, por exemplo, que às vezes não está ligada a uma religião, muitas vezes a instituição é perfeita. O que estraga são os indivíduos, as pessoas, porque nós somos estragados, nós estamos em evolução, então nós erramos. Então, claro que existem falsos profetas, muitas vezes deliberadamente, por mal mesmo, e muitas vezes, sem se dar conta, a gente toma um caminho equivocado. Então, dentro do Espiritismo também existem falsos profetas. Tanto é que Emmanuel disse para Chico: quando eu começar a te dizer qualquer coisa que fuja dos princípios de Cristo e dos princípios de Kardec, me deixa de lado, porque eu estou ficando louco. Foi a orientação de Emmanuel para o Chico. Para o Chico, exatamente isso. Me abandona, né? Segue Jesus e me abandona. E me abandona. Então, quem está na lida espírita já viu vários desses. E nós precisamos compreender esses irmãos. Rafael, o nosso tempo se esgota, né? É óbvio que teremos muito mais para falar sobre os falsos profetas. O tema é importante, é interessante. Por um momento, nós assim agradecemos profundamente a tua presença aqui, trazendo importantes esclarecimentos a respeito deste tema. Nosso muito obrigado. Madeira, eu que agradeço e peço a todos os telespectadores que, com amor, olhem para o falso profeta que está dentro deles, que é o ego. Esse é o que nós mais podemos modificar.
Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço a todos nós também. Que permaneçamos em Deus sempre. Sempre. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor, saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Matire